Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast com Wagner Pires. Eu sou Letícia Guimarães, repórter do site Notícias Agrícolas. E eu sou Wagner Pires, consultor e especialista em pastagem. E simplesmente uma pessoa com quase 40 anos de experiência nesse assunto que é pastagem. Não é pouca coisa, não. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre a BRS Capiaçu, que é um tipo de cultivar do capim-elefante. Mas antes, eu queria deixar um recadinho para você que está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o seu like também aqui nos vídeos pra gente, que é muito importante, tá certo? É isso aí, deu recado. Deu recado. E aí a gente vai falar o quê? Sobre a BRS Capiaçu, e é um tipo de cultivar do capim-elefante, né, Wagner? Não É tô isso errada. aí. É muito importante a responsabilidade sobre os animais que a gente tem na fazenda. Então, no outro podcast, nós conversamos sobre sistema rotacionado. Aí, pecuarista implanta o sistema rotacionado, bacana, joia, aumenta a quantidade de gado na fazenda dele, fica contente e vem a seca, tá? E aí, o que acontece? O gado começa a sofrer e começa a passar por dificuldades, o animal começa a perder peso, tá? Então, e esse drama, o pecuarista não pode, ele pode até passar, mas o animal não. Então, o pecuarista tem que se preparar, tem que se antecipar a isso. E o capiaçu é um assunto extremamente importante para isso. Começando pelo princípio, começando pelo começo, o que é a BRS Capiaçu e como que ela foi desenvolvida? Bom, o BRS Capiaçu, ele é uma seleção de materiais. Tá? Ele foi feito lá no Instituto de Zootecnia, com materiais do Instituto de Zootecnia, aí a Embrapa foi fazendo a seleção e pensou esse aí que recebeu um nome de capiaçu. Tá? Então, é uma variedade que ele tem o seu diferencial e aí entrega e ele explodiu no mercado. E quais são as características únicas dessa cultivar, da BRS Capiaçu, que a torna tão única assim em comparação com as demais? Bom, o capiaçu, ele é um capim-elefante, tá? É um material feito para a gente ter uma capineira na fazenda e para ser usado em corte, tá? Você pode fazer o uso do capiaçu, você pode cortar ele, picar e ofertar no coxo. Você também pode cortar, ensilar ele, tá? Picar na ensiladeira e fazer um silo desse material. Tá certo? Então tem vários mecanismos aí que você pode trabalhar com ele. Eu gosto mais de fazer silagem. Vou explicar por quê depois. Ou seja, é um material versátil que dá para usar de algumas formas diferentes dentro da atividade. Letícia, é um material muito bom. Ele atingiu altos níveis de proteína aí. Ele dá hoje ao torno aí de 8 a 10% de proteína, tranquilamente. Material muito palatável, tá? Ele é um material que ele é exigente em fertilidade, mas ele entrega isso em produção. Ele cresce muito, cresce bastante, não acama, tá? Ele tem uma alta tolerância a acamamento e é um material que é fácil de você trabalhar com ele. Cortou, ele já começa a rebrotar rapidamente e aí vai. E vamos lá então, pensando nisso, pensando nessa BRS Capiaçu, como que ela pode ser integrada aos sistemas de manejo que existem hoje, os que são mais populares aqui no Brasil? Bom, você lembra que eu falei que as gramíneas, elas produzem 70% do volume delas nas águas e 30% no período da seca. Boa aluna, tá vendo? E aí o que acontece? Chega na seca, falta comida pro gado. Às vezes você tá com um gado de engorda,
tá fazendo um acabamento do gado. A pastagem não está entregando mais a quantidade e a qualidade que ela deveria entregar. Aí, o que acontece? Você entra fazendo uma suplementação. Então você dá parte do alimento no coxo e o restante o animal pega no pasto. Quer ver outra coisa? Você pode fazer um semi-confinamento, tá? Você oferta para o gado uma parte do que ele necessita no coxo, na praça de alimentação, tá? Todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia, você vai lá e suplementa o gado, e o gado, ele sai, dá uma volta, dá uma pastejada no pasto e come um pouquinho do capim do pasto. Então, isso é um modelo que a gente chama de semi-confinamento. Ele está confinado, mas não totalmente, ele sai ao pasto. Tá meio soltinho. Tá meio soltinho. E Wagner, como que a BRS Capiaçu pode ser uma escolha eficaz para alimentar o gado? Quais são as características nutricionais, se a gente pode dizer assim? Primeiro é a qualidade, teor de proteína que eu te falei, que ele beira os 10%. Outra coisa é o volume de massa que o Capiaçu consegue entregar. Se você trabalhar com um capiaçu sem irrigação, tá? Você vai conseguir tirar aí uma produção aí de 50 até 100 toneladas por hectare, tá? Quando você faz a irrigação do teu capiaçu, isso pode ir a 300 toneladas por hectare. Então é muita coisa, muita coisa. Tá? Então o capiaçu ele é um material bastante produtivo, ele não acama, ele é sensível, é uma planta sensível ao ataque de cigarrinha, tá? Esse é um ponto nevrálgico dele, a gente tem que ficar controlando, tem que estar de olho. A rebrota dele é muito rápida, ele é exigente em fertilidade, sim, mas ele também cresce rapidamente. Tá? Seria o que eu falei para você, que eu gosto mais dele, a gente fazendo silagem. Por quê? Porque você fica com uma capineira mais uniforme. Ou seja, você tem uma área, vamos pensar, você tem lá 1 hectare de capiaçu plantado. Aquele 1 hectare chegou no ponto de corte, você entra com a ensiladeira e corta 100% daquele 1 hectare. O que vai acontecer? 100% daquela área começa a rebrotar. De maneira uniforme. De maneira uniforme. Se você entrar todos os dias com uma carreta, cortando capiaçu, joga na carreta, passa na picadeira, oferta no coxo, é mão de obra que você fica trabalhando, aí você vai ter todo dia capim começando a desenvolver. Vai ter capim que já está desenvolvendo, capim que já cresceu. Então vira uma bagunça. Coisa escalonada e que não fica bacana, não fica. E a vida da capineira, ela diminui drasticamente. E aí eu queria saber disso, assim, essas características de resistência. Você falou que ela é suscetível à cigarrinha, mas ela é resistente também ao acamamento? Sim, ela é resistente a acamamento. Acamamento é uma coisa que interfere demais. Uma capineira, Letícia, ela o pecuarista deve deixar ela crescer, mas não crescer demais. Então, o que acontece? Às vezes tem o capiaçu, por exemplo, ele aguenta até em torno de 4 metros. Ele chega até mais ou menos até 4 metros de altura, mantendo o padrão de qualidade. Sinceramente, eu acho que é besteira deixar ele chegar até 4 metros. Se você cortar o teu capiaçu na faixa de 2 metros, 2,5 metros, está de bom tamanho. O que acontece? A planta ela tá no seu vigor, ela está na sua qualidade máxima, você corta, ela começa a rebrotar rapidamente, começa a crescer novamente. Então, não há esse manejo, ele deve ser muito bem planejado na fazenda. Tá? Outra coisa, Letícia, o capiaçu, ele está no top do top
das gramíneas exigentes em fertilidade do solo. Ele está nas mais exigentes. Vamos lembrar que o pasto tem que ser tratado como uma cultura, como você trata a soja, como você trata o milho, você tem que adubar, você tem que fazer os tratos culturais, você não pode só plantar ali e deixar ele existir, né, Wagner? Então, o que acontece, Letícia? Você tem que deu aquele momento de você fazer a silagem, você cortar, entra com a ensiladeira, corta ele, e o corte dele tem que ser o mais baixo possível. Diferente do capim. E aí, como que fica aquela coisa da... Ele é uma planta da gema do meristema apical. Esse nome aí que eu nunca consegui lembrar. É uma planta preparada para isso. Por quê? Porque a brotação dele sai de baixo. Se você cortar o capiaçu mais alto, ele começa a sair, o broto dele começa a sair daqui, não de baixo. E aí a planta vai perdendo vigor de crescimento. Então, muitas vezes, o que acontece? A máquina, ela entra meio alto, depois o pecuarista é obrigado a vir com facão, tá? Desbastando o capim, cortando esse restante que ficou bem rente ao solo para que ele tenha uma boa brotação. E para que ele consiga se sustentar, né? Para que ele brote de uma maneira que ele consiga resistir ao acabamento. Né? Outra coisa, Letícia, a área de capineira é uma área diferenciada da fazenda. Tá? Você vai fazer silagem daquela área várias vezes no ano. É muito importante a reposição de fertilizantes, fazer a calagem, fazer uma adubação. Você pode às vezes usar o esterco do próprio gado, se você tiver gado de leite na fazenda, junta o esterco do curral. Se você tem confinamento, junta o esterco do confinamento e joga na capineira. Tá? Então isso ajuda muito a minimizar o custo de adubação. O esterco é uma adubação orgânica que tem nitrogênio, rica em nitrogênio, então vai dar um bom resultado isso aí para a pastagem. E aí, pensando na questão da produtividade do rebanho, da saúde, independente de usá-lo picadinho ali no coxo ou usá-lo como silagem, como que ele consegue melhorar a saúde, trazer a produtividade para cima? A silagem você não perde a qualidade, desde que sejam cumpridas todas as etapas de uma boa silagem. Por exemplo, ensilar a planta no seu momento ideal, picar a planta corretamente, usar um inoculante correto para a fermentação correta daquele material. Você fazer uma boa compactação para não ficar ar, e aí você vai ter uma fermentação aeróbica que vai comprometer a qualidade. Então, fazer uma boa compactação e fechar bem o silo. Se você fizer tudo certinho, você vai ter um silo de qualidade e um bom resultado para o gado. E como que você consegue diminuir os custos de produção, os custos da operação, utilizando dessa variedade, dessa BRS Capiaçu? Se você tiver uma boa silagem, você pode ofertar a silagem para o gado. O gado vai se saciar de uma parte de matéria seca com o capiaçu e, por consequência, vai diminuir o consumo do pasto. Então, você vai ter uma complementação da dieta do rebanho no coxo. Do ponto de vista ambiental, quais são os benefícios de ter esse cultivo na propriedade? A capineira, ela é uma intensificação. Ela é uma otimização daquilo que você tem. Tá? Então, ela ajuda a você ter mais gado na fazenda, ter mais rebanho, ter um GMD maior, ter mais arrobas por hectare ano, sem ocorrer a degradação das pastagens. Ou seja, é possível dizer que
utilizando a BRS Capiaçu, você torna a atividade na fazenda mais sustentável e mais rentável também ao longo dos anos. Você consegue ter um equilíbrio maior na fazenda, você consegue acelerar a terminação do seu rebanho num momento que você não conseguiria somente com o pasto. Tá? Então você gira mais depressa a sua fazenda e traz mais lucratividade para o pecuarista. E aí, quais são as melhores práticas de manejo para a BRS Capiaçu? Primeira coisa, a área da capineira é uma área de lavoura. Ou seja, você tem que fazer uma análise independente, uma análise só daquela área. Tá? Você vai fazer uma calagem bem feita, vai colocar a quantidade correta. Uma coisa é você, um agrônomo, fazer recomendação de calagem para um pasto. Desculpa, gente. Você fazer uma recomendação de calagem para um pasto de uma braquiária, de uma decumbens, de qualquer outro capim. E outra coisa é você fazer uma recomendação para uma capineira de capiaçu. Tá? É top. Então você vai trabalhar com uma calagem maior, mais bem feita, mais bem estruturada. Uso de gesso é fundamental, porque você precisa ter um sistema radicular profundo. Os sulcos que você vai fazer, o espaçamento, ele tem que ser muito bem alinhado com o tamanho do seu trator, a rodagem do seu trator, para que as rodas do trator, elas não coincidam de passar justamente em cima de uma linha de capiaçu. Então a roda tem que passar nas entrelinhas. Tá? Então essa medição, esse cálculo, onde vai pegar a roda do trator? Ela tem que ficar na entrelinha. Então esse planejamento das entrelinhas é muito importante. Outra coisa, a forma de você fazer o plantio. Então você vai cortar o tolete do capiaçu, ele deve ter pelo menos 2 nós por tolete, tá? E você vai colocando aqueles toletes pé com ponta no sulco. Pode fazer a adubação fosfatada um pouquinho abaixo, joga uma terrinha por cima, vem com os toletes, cobre com um pouco de terra, dá uma compactada, é importante essa compactação, está feito o seu plantio. E aí, como que se calcula a quantidade ideal de capim BRS Capiaçu, dependendo do tamanho do rebanho? Você normalmente, a gente faz uma conta que você, com 1 hectare de capiaçu, você consegue tratar 100 vacas. Tá? Então a gente parte dessa premissa, assim, suplementação, tá? Não é que o gado vai ficar exclusivamente no capiaçu. Você consegue suplementar 100 vacas. Eu tenho 200, 300 animais, então você vai aumentando a área de capineira. E como integrar cultivar esse tipo de capim nos sistemas que a gente tem já de manejo de pastagem? Você precisa ter linha de coxo. A linha de coxo é onde você vai... a linha de coxo ela é diferente do coxo de sal. Tá? Uma coisa é coxo de sal, que você vai colocar um sal branco ou um proteinado. E a linha de coxo ela é maior, tá? E aí ela tem que haver um dimensionamento em função do lote que você trabalha, e você pode ter essa linha de coxo numa praça de alimentação, no caso de um rotacionado, ela pode estar junto à cerca de um corredor, aí o vagão forrageiro traz a silagem, traz o material e despeja no coxo ali junto do lado de fora do corredor. Aí o gado vem ali pastejar e ele rapidamente se acostuma. Então você tem que ter integrado à pastagem ou ao sistema rotacionado a linha de coxo. E Wagner, quais são os principais desafios no cultivo da BRS Capiaçu e como que é possível superar esses desafios ou mitigá-los? Olha, tudo que é novo, Letícia, incorre em erros.
Então, por exemplo, eu tenho cliente, às vezes, que chega e fala, vou fazer 10 hectares de capiaçu. Eu falo assim, faça 1, faça 2. Faça. Você errou em menor escala, Aprende a trabalhar com o capiaçu. Depois, o que acontece? Você reserva uma parte daquela capineira para tirar a muda. E aí você vai aumentando gradativamente, vai aprendendo a trabalhar. Então você vai aprender a cortar, você vai aprender a adubar, você vai aprender a fazer rebaixamento se houver necessidade. Então você vai, às vezes vai ocorrer, você faz o plantio da sua capineira e fica algumas falhas, não germina bem. Aí depois você vem corrigindo aquelas falhas, planta outra vez no mesmo lugar. Para quê? Aquilo é uma linha de produção. Então tem que ter plantas ali certinho dentro daquele espaçamento. Então você tem que ir corrigindo esses problemas. Você vai ter às vezes problema de lagarta, de cigarrinha. Então tudo isso você tem que aprender a trabalhar. Então faça isso com área pequena, porque o erro vai ser pequeno. A escala vai ser menor, né? É menor. E aí depois vai melhorando. É isso então, esse foi mais um podcast com Wagner Pires. Eu sou Letícia Guimarães, repórter do site Notícias Agrícolas. E eu sou Wagner Pires. Duvide de mim, duvide da Letícia e experimente. Faça. Venha com a gente, por quê? A promessa nossa aqui com vocês é que você manejar a sua pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Dobrar a sua rentabilidade, estou sendo modesto. Com uma capineira dessa que nós acabamos de conversar, você pode mais do que dobrar, tá bom? Vamos pensar sobre isso e vem com a gente. Fica aí o desafio.